Seja bem-vindo ao Entre Costas Podcast. Eu sou o Dr. Henrique Traíra Moraes Costa, minha área de atuação é saúde mental e hoje sou host do podcast. Estou aqui com Carlos Henrique Costa, sou cardiologista, gosto muito da saúde mental e hoje nós estamos entre médicos, né? hoje só médicos Só na entre mesa. médicos. E também estamos com a Ângela Costa, eu sou cardiologista e geriatra e trabalho há mais de 35 anos com idoso. E hoje então a gente convidou um colega, mas também um professor, para a gente conversar um pouquinho mais sobre o envelhecimento da mente, o envelhecimento das pessoas. E hoje a gente está com o Gustavo Villarreal. Hoje o Gustavo Villarreal está entre costas, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu venho acompanhando os cortes, as gravações de vocês. E eu acho que a gente vai poder fazer uma intersecção legal sobre o coração simbólico que a gente cuida e sobre o envelhecimento, né? Como esse coração se comporta ao longo dos anos. Não, com certeza. Mas antes da gente começar, a gente sempre dá uma introdução mais perguntando um pouco sobre o convidado, né? Quem que é o Gustavo Villarreal? Ainda bem que eu fiz minha terapia há pouco tempo, né? Então eu vou conseguir dar uma resposta concisa. Eu sou médico, como vocês, eu sou psiquiatra, eu sou psicogeriatra e mesmo cuidando de idosos, tenho uma afeição muito grande pela psicanálise, que é uma coisa que eu sigo estudando, que eu acho que é importante, contribui para a gente entender, antes de tudo, o mundo que a gente vive, né? E trabalho com educação, 40 horas semanais, estou na coordenação de um curso de medicina da São Leopoldo Mandique de Limeira, e tem sido um desafio interessante estar na gestão acadêmica. O nosso compromisso é ofertar um bom curso de medicina, mas num sistema de saúde que enfrenta tantos desafios, né? Então tem sido bastante interessante. E você nasceu onde, Gustavo? Nasci em Campinas, fiz a graduação em Campinas, na Mandique de Campinas, e morei um pouquinho em São Paulo também, Você fez a residência lá? na Santa Casa. Santa Casa. Santa Casa. E é preceptor da Santa Casa. Isso. E retornar para Santa Casa é uma das coisas sempre mais legais do meu mês. Encontrar pessoas que são referências e hoje, como a gente, são colegas, né? E isso que ele tá falando que trabalha domingo, né? Porque a preceptoria é domingo, né? Exatamente. Mas não perco por nada. É um ambiente bem legal, realmente dá para ver que eles têm um vínculo. Acho que ali tem colegas seus da residência, junto com chefes, né? E é muito legal isso na formação médica, na nossa troca, né? Que um dia você tá ali passando o caso pro chefe, que a gente chama de chefe por muito tempo, e depois você tá sentado ao lado, vendo que muitas das dores ali que você experimentou, você está podendo conversar e ver que ele também tem até hoje. Porque o mundo tá aí, os desafios estão aí, né? Então é legal ter essa desconstrução desse paradigma idealizado, mas que vai para um paradigma possível, assim. É muito bacana. Concreto, né? E todo mês, só completando, né, tem esses modismos. Agora que a gente fala um pouco mais cedo, bebê reborn, né? E tantos desafios que a gente vê no cotidiano. Tá todo mundo atravessado por isso. Não tem jeito. Gustavo, e por que a psicogeriatria? Boa questão. Primeiro, acho que eu gosto muito de lidar com o público da psicogeriatria. Eu acho que idosos, a gente estava também falando mais cedo sobre uma sabedoria, sobre uma vivência. Eu vou falar uma coisa, assim, controversa, mas se não fizer sentido, a gente revê. Eu acho que o tempo e a vida traz um sofrimento concreto. Perdas, dificuldades, desafios. Eu acho que é legal cuidar e apoiar esse público para esse sofrimento concreto ali, que é biográfico. Acho que me traz também um sentimento de utilidade, sabe? Por exemplo, um luto por uma viuvez. Falo, cara, não tem como não estar triste ali, mas a gente pode ajudar. E também um apreço enorme pela correlação anatomopatológica. Quando eu estudei psicogeriatria, a gente vê, né, que aquela região do cérebro que é acometida pela placa amiloide vai produzir um padrão de sintoma, que vai produzir um padrão de perda cognitiva e que vai ter um substrato no exame de imagem. Isso eu acho que é medicina, assim, raiz e moderna, é muito legal. Agora traduz só o que você falou. Boa.
O que eu estava explicando, né, pro pessoal de casa, que hoje a gente entende que Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas, elas são causadas, via de regra, pelo acúmulo de algumas proteínas no cérebro. E essas proteínas tendem a se acumular em algumas regiões antes das outras. Por exemplo, no caso do Alzheimer, no hipocampo, que é uma região importante para a memória. Então a gente começa a observar a queixa do paciente, conseguir inferir, imaginar qual que é a doença neurodegenerativa dele. Isso é muito... Também acontece bastante no AVC, por exemplo, né? Você vê o local onde morreu é onde a pessoa perdeu a habilidade, né? É o correspondente. A topografia, né? Exato. E aí, você falando do declínio cognitivo, né, o Henrique às vezes ele me dá uma bronca que eu faço consulta aqui no podcast. Mas eu vou fazer essa consulta, viu, Henrique? A minha mãe, com 60 anos, ela começou com um declínio cognitivo. Então, hipertensa, tabagista, sedentária. E a família, né, muito preocupada, pensando, sempre perguntando, é Alzheimer? Não é? O que é? E E ela tinha síncopes, né? ela tinha síncopes. E a doença evoluiu muito devagar, muito devagar. Ela está viva hoje com 81 anos, mas totalmente dependente hoje. Mas lá atrás foi um declínio cognitivo. A gente percebia um déficit de memória, dificuldade de lembrar algumas coisas, detalhes, onde guardou determinados... Era o cigarro, né? Onde guardou Agora, o cigarro, o o problema. cigarro é interessante, que Que ela, bom, né? mesmo com esse declínio cognitivo, com déficit de memória, ela esquecia muita coisa, mas ela não esquecia onde ela escondia o cigarro, porque ela fumava escondido. Ela chegou a parar um momento e esqueceu meio que parou, né? Teve Ela algumas fez tentativas, né? algumas tentativas, né? Parou mesmo quando ela já estava praticamente incapacitada, que ela não poderia ir atrás do cigarro, e aí nós falamos, agora chega, Não tem como. tem como mais. E acho que ela está viva até porque ela parou de fumar há uns 10 anos atrás, né? Mas a minha pergunta é, nessa fase do declínio cognitivo inicial, né, dá para a gente ter uma noção para onde isso vai? Ótima questão. A gente, quando busca a doença que está causando esse declínio cognitivo, a gente consegue ter pistas. Então, exames que vão dar subsídio, vão fazer a gente imaginar que possa ser Alzheimer, que possa ser de etiologia vascular, como parece que era o caso dela, né? Ou mesmo outras patologias neurodegenerativas, Lewy, DFT. A gente tem uma pista de como pode evoluir. Mas é, em alguma medida, um tanto pessoal. A gente fala idiosincrático, né? Cada um se comporta de um jeito. Tanto é que existem critérios, fatores que indicam que aquele declínio cognitivo tende a estabilizar, contradizendo o conceito inicial de que a doença evoluiria. Uhum. Então a gente tem pistas. E hoje eu acho que o mais legal para a gente passar para a nossa audiência é que os transtornos neurodegenerativos são doenças que evoluem por anos, por décadas, desde o início do acúmulo da proteína, por exemplo. Então, quando a gente aventa que um idoso possa estar com Alzheimer, não quer dizer que ele está sentenciado, fadado, que ele está demenciado já. Não, às vezes tem anos de doença e que a gente pode atuar. Inclusive, o Alzheimer tem essa particularidade, né, de evoluir lentamente. E isso foi muito bom você ter falado, porque foi a nossa experiência. Então, parecia que a doença ia evoluir rápido, que rapidamente a gente iria perdê-la em termos de relacionamentos, e não, ao contrário, ela evoluiu muito devagar, né? Então, essa expectativa negativa, olha, a doença vai evoluir rapidamente e ela vai chegar um momento que não vai reconhecer ninguém e tal, isso demorou muitos anos para acontecer. Né? Agora é interessante, né, que tem tanto a minha avó paterna, que tem esse declínio cognitivo importante, e o meu avô materno também apresenta outra forma de declínio cognitivo. Mas os dois eu vejo que a pandemia, eu não sei se foi por eu não ter visto eles tanto nesse período, ou se realmente os fatores externos de isolamento social houve um degrau grande, né? Teve uma evolução maior nesse período.
espiral negativa do envelhecimento, assim, né? Isso acontece quando o idoso fratura o fêmur. Uhum. A gente vê que a fragilidade vai se exacerbando, isolamento, dor, limitação, ou mesmo isolamento social. Por isso que é importante a gente tratar um quadro depressivo no idoso por causa disso, porque a gente sabe que ele vai ficar mais alheio, que ele vai ficar mais isolado, e aí é uma espiral negativa. Então eu tenho certeza que a pandemia, que nem nas crianças, né? Uhum. O impacto disso a gente vai mensurar só daqui a uns anos. Infelizmente. E realmente tem muito idoso que uma depressão, muitas vezes, pode mimetizar, pode parecer muito o início de uma demência, né? E pode ser, né, tanto é que tem a pseudodemência depressiva, né? Pode se confundir com a demência, pode acelerar o desenvolvimento de demência, ou mesmo pode ser algo aí isolado. E tem um conceito, né, que a gente chama de depressão subclínica, que aparentemente seria uma depressão benigna. São sintomas depressivos que não fecham o diagnóstico, que em todos nós a gente conseguiria lidar e a gente arrumaria mecanismos de defesa e tocaria a vida. Mas no idoso é muito prejudicial. A gente vê que no idoso, às vezes, eles têm certos sintomas meio escondidos. Por exemplo, eles não falam em suicídio, mas eles boicotam o tratamento, eles param de tomar o remédio, né? Eles fazem diferente do adulto normal. Assim. Eles simplesmente vão boicotando, não fazem o exame, não tomam remédio, eles vão se isolando. Fica falando muito sobre terminalidade, tá acabando, nada valeu a pena. E no idoso também, às vezes, ele fica mais irritado, né? Ele não fica tão triste ou manifesta tristeza como irritação. É desânimo, né? Falta de vontade de fazer as coisas que ele gostava antes, essa certa anedonia. Então, o idoso tem essas particularidades, né? Uma experiência pessoal, né? Manejando essa situação, assim, de um autocuidado muito limitado de um parente meu. Eu acho que por ser psiquiatra, de forma empírica, eu nem tinha estudado tanto isso a fundo. Eu propus falar sobre isso, assim. Essa pessoa, ela tá num processo de autocomiseração, de autodestruição, e a gente só vai conseguir cuidar delas até certo ponto. A partir daqui a gente não chega. Foi modificador. Acho que a gente pôs em cima da mesa, a gente não falou de um risco suicida, mas assim que, olha, você está indo por um caminho que é, em alguma medida, escolha sua. Uhum. A gente vai até onde der, mas... Então, é legal, acho que também fica sugestão, a gente sempre falar sobre isso, né? Ter espaço e não ter pudor. Que a grande questão, acho que o podcast ele tem esse papel da informação, educação e saúde, particularmente na saúde mental, em que os transtornos mentais são cercados de muito preconceito e desconhecimento. Inclusive, nos idosos ainda mais, né? Toda a questão do etarismo, do preconceito com o idoso. E então a gente precisa levar para as pessoas essa informação, como é fundamental e importante olhar para a saúde mental do idoso e estar atento para os sinais de transtornos mentais desde o início, porque o tratamento vai impactar muito, tanto na qualidade de vida e até mesmo na questão de mortalidade, porque a gente sabe que o índice de mortes intencionais no idoso também é elevado. Sim, e os transtornos mentais, como um todo, aumentam o risco cardiovascular também, né? Aumentam a chance de ter um AVC, um infarto, uma trombose. É verdade. E aí a gente lembra do próprio estresse como um fator de risco para as doenças cardiovasculares, como você falou, o estresse crônico levando ao risco de infarto, hipertensão, AVC. Inclusive, esse idoso que fica mais deitado, mais amoado, ele tem um risco aumentado de trombose, né? Por já ser idoso, Uma por lentificação psicomotora, baixa energia. Tá restrito ao leito. E as pessoas acham que para estar depressivo tem que estar chorando, né? Então, o idoso não está chorando, mas ele está quieto, ele está no canto, ele não conversa, ele não quer mais sair para caminhar, ele não quer se relacionar. Ele começou a ficar rapidamente mais esquecido. Ou fica mais irritado, maior. fica mais rabugento. Fala, não, tá velho, gagá, rabugento, né?
E às vezes é uma depressão que está subclínica ali, que não está sendo diagnosticada, que não está sendo tratada. E aí fica nesse pêndulo, ou tá rabugento e a família não suporta, ou vou estar quieto hoje. Deixa ele lá, não tá incomodando ninguém. Exatamente. E uma coisa além da trombose que eu destacaria é a sarcopenia, né? É perda de massa muscular. Essa massa muscular que vai ser fundamental não para ele tirar uma foto estética no verão, né? De biquíni ou de sunga. Não, mas é para levantar. Eu falo Não dá. Para ir no banheiro sozinho. Autonomia. Eu falo para os meus pacientes idosos, alguns até reagem estranho no início, mas depois eu explico. Eu faço academia, eu acho que a gente tem que fazer academia hoje para daqui muitos anos ter autonomia, para conseguir ir ao toalete sozinho. O objetivo final é esse, ter longevidade com dignidade. E também a secção transversal, né? Então, o corte ali que a gente analisa quanto de musculatura tem na perna está diretamente relacionado a desfechos favoráveis em internações, né? Então, se a pessoa interna, ela tem menos chance de... O idoso, né? Que interna com mais musculatura, ele tem menos chance de ir para UTI, de ter um desfecho negativo. Pô, eu já ouvi nesse podcast a história da irisina. Foi contado para a Ângela. Acho que vale a pena você falar dessa questão da irisina, que foi tão debatida e viralizou aí esse vídeo, né? Então, o músculo, quando ele é trabalhado, né, tanto pela atividade física aeróbica quanto a musculação, ele produz uma substância chamada irisina. E a atividade física produz essa uma proteína que atravessa a barreira hematoencefálica, vai para o cérebro e estimula a produção do BDNF, que é o grande adubo do neurônio. Mantém a conexão, faz multiplicação de neurônios, né? Faz a multiplicação de sinapses. E aí, na depressão, esse BDNF está diminuído, né? Então, o próprio idoso tem essa questão cognitiva na depressão também, muito por causa do BDNF estar reduzido. Gustavo, e a gente sabe que para o adulto a atividade física ela tem um papel muito importante no tratamento e está na prevenção da ansiedade, da depressão, dos transtornos mentais, a prevenção das doenças cardiovasculares e no idoso também a atividade física tem esse papel, tanto de prevenção quanto do tratamento dos transtornos mentais? Sem dúvida, a importância também envolve a irisina, porque ao mesmo tempo que ela é neurotrófica, pensando na prevenção de transtornos neurodegenerativos, ela é importante para tratamento de transtornos do humor e transtornos ansiosos. Essa dicotomia entre corpo e mente, ela é didática, ela nos serve, né, na medicina, mas é indissociável, né? E eu acho que tem uma outra dimensão importante disso, que é uma pergunta que eu sempre faço para os pacientes, faço para os alunos também, como é que a gente está cuidando do nosso corpo? Como é que está a nossa experiência com o nosso corpo? E é interessante, o idoso, principalmente o idoso, né? Porque o adulto vai mascarando isso. Mas o idoso, quando vai para uma academia a primeira vez, ele vê que ele tem dificuldade de levantar sem apoio. Levantar só usando a força das pernas. Isso é um corte, assim, é um atravessamento da realidade que é muito necessário. Não para que ele fique desmotivado, não, pelo contrário, para ele ver que ele tem um corpo. Isso. Às vezes é na dor que a musculação gera que a gente percebe, a gente lembra que tem uma perna, lembra que tem um braço. Senão a gente só fica ali, né, na ansiedade, naquela... Eu falo para a Ângela que quando eu faço musculação, aquela dor da musculação, eu sinto como prazerosa, porque me lembra que eu fiz a musculação. E o contrário também é verdade, né? Que a perda muscular também pode gerar dor, né? Tem um fisioterapeuta, eu digo isso, ele chama Raul. Ele, acho que modificou a sobrevida da minha avó. Ela tinha pegado dengue, fez um delírio grave, enfim, ficou mal. A gente chamou o Raul para mexer, né, fazer atividade lá com ela. E ele gravou um vídeo recentemente muito interessante, que assim, eles pegaram adultos rígidos que estavam fazendo atividade física regularmente, e aí os adultos faziam atividade física num dia e tinham que ficar em repouso obrigatório e severo por alguns dias. Se não me engano, eram 5. Depois desses 5 dias, o que se mais perdia não era a massa muscular. A massa muscular ainda tinha uma plasticidade ali, uma memória.
O que se perdia era conexão neuronal e articulação. Então é interessante isso para a gente lembrar que não é só de músculo que a gente está falando, a gente está falando sobre terminação nervosa. Então, eu fazer musculação previne dor, fazer um bom exercício direcionado e sempre cuidado por um profissional previne questões reumatológicas e doenças da articulação. Até porque na academia a gente estimula muito mais proliferação da placa neural do que ganho ganho de célula de músculo mesmo. Isso é pouco, é muito pouco que acontece. Acontece a proliferação da placa neural, tem mais controle sobre aquele músculo, você tem mais força. Mais ou menos isso. Um outro ponto importante é a questão do equilíbrio, muito importante para o idoso, que tem um alto risco de queda e com alta morbidade e até mortalidade pelo risco de queda, e com atividade física a gente melhora isso, e a questão do equilíbrio também. E a queda aumenta muito a mortalidade no idoso. Então abrevia muito a vida também, muitas vezes, com as fraturas. Isso é muito comum. E a gente tem que lembrar que assim, o corpo está constantemente sendo lido pela sua mente. A nossa mente ela tem um mapa de todos os seus... a seu oxigênio, a quantidade de glicose que você tem, todos os seus parâmetros internos estão sendo lidos constantemente pela sua mente. Então, um corpo que não funciona bem, a mente está sempre alerta. Isso cria um certo estresse orgânico, né? Quando o seu corpo está funcionando bem, a mente também lê. Então, diminui a quantidade, a chance de você ter a depressão e ansiedade. Então, a atividade física causa um bem-estar, e esse bem-estar ele é lido pela sua mente, né? E é constantemente isso. E nós estamos vivendo uma pandemia de estresse. O Brasil é recordista mundial em ansiedade e vivemos muitas pessoas sofrendo com estresse. E o idoso também faz parte dessa estatística de estresse e ansiedade? Sem dúvida, eu acho que aquele estereótipo do idoso que era plácido, tranquilo, resignado, isso não existe mais, gente. Se eles têm que ir no poupa-tempo renovar um documento, eles são massacrados por uma burocracia, né? E as pessoas não respeitam, cotovelada na fila. Então, assim, aquele idoso bonzinho que morava no ambiente bucólico, eu acho que não existe mais. Está todo mundo estressado. Eu fico impressionado, né? Que antes era muito... A minha esposa trabalhava no banco. Então, os idosos iam lá para ver o saldo, pedir o extrato do saldo. E cada vez mais os bancos foram podando isso, né? Não dá mais para... Vários processos você não consegue, tem que ser pelo aplicativo. Fico pensando nesse idoso que tem dificuldade com às vezes nem tem celular, ou tem um celular que só faz chamada, né? Ele fica excluído, fica parte da sociedade. Os idosos, parece que atualmente, eles são os mais impacientes. Aquele idoso que você falou, né? Que era mais tranquilo. Parece que eles são impacientes. Tem fila de idoso, ele quer passar na frente, ele quer ser atendido logo, ele não tem paciência de esperar. Então, a gente está vivendo numa sociedade que as pessoas, em vez de aprenderem a ter paciência com o tempo, aprenderem, parece que está desaprendendo. E eu diria uma coisa sobre isso. Antigamente, ainda existia esse vislumbre de que quando você se aposentar, você vai poder relaxar, você vai poder ficar tranquilo. Eu acho que o idoso hoje está impaciente porque ele está vendo que aquilo que prometeram para ele não está acontecendo. Que você vai ter uma família que vai te cuidar, que você vai ser respeitado, que você vai ser... E aí quando a gente vê, não, é assim, é corte, e a gente certamente não vai se aposentar, não vai ter essa... É isso que eu ia falar, e a aposentadoria é só sua, né? Hoje em dia, Exato. com na verdade, novos golpes. Os idosos estão sustentando algumas famílias, né? Eles estão contribuindo também financeiramente para o sustento das famílias. Então, o idoso que tinha aquele pensamento, quando eu aposentar, eu vou descansar. Então, isso não está se tornando realidade. Tem muitos idosos trabalhando ainda, não podendo E até a parar. questão da definição do idoso, né? Porque esse ano eu vou fazer 60. E parece que eu vou ser idoso, né? 60 já eu tenho direito à vaga preferencial, essa fila aí que você falou que as pessoas não gostam de esperar.
E eu vou passar para isso. Agora, por outro lado, como você falou, eu acho que eu estou na melhor fase da minha vida. O que você quer fazer? Eu quero fazer muita coisa ainda. Eu quero correr uma maratona. Corri a meia maratona esse ano, né? A Ângela nem pode ir. Está aqui agora. ficou Agora já sabendo, era. né? Já era. O projeto é, com 60 anos, correr a primeira maratona. Mas que não não tá gravado com o Bruno Colontoni, que você já falou isso, né? Já, né? Já tá combinado Não isso é aí. segredo faz um tempo. Isso. Então, a vitalidade física e mental que eu tenho é enorme. Então, até que ponto a gente chamar de idoso nessa idade, né? E aí eu pergunto, eu vou ser idoso com 60? Aproveita. Vai ser um idoso feliz. Bom demais isso. Verdade. E só uma curiosidade, o Bruno foi meu professor por 6 meses de cardiologia. Que legal, que Eu vi legal. que ele participou. É, Sim. foi. E aí o Bruno é um amigo Vocês vão estar com querido, ele amanhã, né? Amanhã vamos estar juntos. E a importância da medicina do estilo de vida para a gente envelhecer com autonomia, com saúde, para chegar nos 60 bem e continuar bem até os 80. Esse é o objetivo. E eu lembro até de um congresso que eu participei na ABAD, Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Drogas, e que o tema que eu falei foi a questão do etarismo na dependência química. Então, a minha palestra foi: ele já fumou a vida inteira mesmo, deixa fumar, será? Então, aquela ideia de que nunca é tarde para parar de fumar. Nunca é tarde para parar de fumar. Sempre vai ter benefício. No nosso programa aqui no município de Jundiaí, o programa de assistência intensiva ao tabagista no município, o mais jovem que nós tivemos, 15 anos, e o idoso, mais idoso, 86 anos. Que parou de fumar. Que parou de fumar. Que parou de fumar. Então, a importância de oferecer ajuda, porque a dependência é muito grande, a dependência da nicotina, e foi interessante esse idoso de 86 anos que a esposa ficou muito surpresa porque ela jamais pensou que viria o marido dela sem o cigarro. E a satisfação dele de estar liberto da nicotina foi enorme. Então, a importância da gente ajudar o idoso também na questão da dependência química. E a gente sabe dos problemas do álcool, que o idoso também é muito afetado, é mais sensível, assim como a mulher, e também do tabaco. E é muito comum, né? O idoso que tem uma cachaçinha lá, que todo dia ele vai e toma. Isso é alcoolismo também? Então, e outro problema... Isso tem que ser tratado? Vamos ouvir a opinião dos especialistas aqui, né? Mas o álcool, aquela história de que o vinho é bom para o coração, mas ele é extremamente tóxico para o cérebro, para o fígado, para o pâncreas. E o álcool é tóxico para o coração para o também. próprio coração também. Eleva a pressão, piora o controle da hipertensão. Então, aí eu queria ouvir de vocês, como é que é a visão de vocês com relação ao álcool? Atualmente, a gente tem um conceito, isso vale para o álcool e qualquer outra substância, que antigamente era uma visão dicotômica, né? Dependência química e uso abusivo. Isso. Como se numa noite ele dormisse com uso abusivo e acordasse como dependente. Hoje a gente entende como um contínuo, chama transtorno por uso de substâncias. Perfeito. Tem critérios diagnósticos e não custa muito para o indivíduo ser diagnosticado com um transtorno por uso de substância leve. Então, se o indivíduo faz um uso arriscado, por exemplo, beber e dirigir, e tem problema social relacionado ao álcool, tipo discutir com os amigos e ter problemas entre pares, relacionamento, ele já pode ser considerado um transtorno de uso de substância leve. Essa nova visão, acho que ela é interessante. Vários critérios, o Henrique sabe bem disso, estão ficando muito fáceis para o diagnóstico, muito sensíveis e pouco específicos. Mas eu acho que esse faz sentido. Então, se esse idoso que bebe todo dia, ele tem flexibilidade, ele consegue ficar sem beber, ou seja, ele bebe eventualmente, apesar de beber todo dia, então ele tem maleabilidade na rotina, nas opções, nas escolhas. Se precisar ficar sem beber, ele consegue. Isso. É um uso de menor risco. Mas nunca existe uso isento de risco. Perfeito. Mas se por algum acaso ele é inflexível nessa relação, tá definido já, pelo menos diagnosticado. leve. Eu lembro de um caso que a Ângela acompanhou,
uma paciente idosa que vinha com um déficit de memória e a hipótese, inclusive, da família seria um quadro de demência. E aí, como é que foi a evolução e o diagnóstico que você teve? Inicialmente ali a gente conversou bastante e ela fazia uso de álcool todo dia, toda noite. Era vinho. Era um vinho toda noite. E aí eu falei, vamos experimentar então, parar e tomar esse vinho, suplementar umas vitaminas aí, que devem ter carência, e melhorou bastante a questão da memória. Que bom. Então, porque o álcool é neurotóxico, né? Ele, independente da dose, você tomar pouquinho, é tóxico pouquinho, aquilo pode não fazer um pouquinho só mal, Mas se a gente pensa no de qualquer idoso, maneira vai fazer. que já geralmente tem uma polifarmácia, toma várias medicações. O fígado já está sobrecarregado por diversas medicações que ele toma também. O pouquinho pode ser relativamente muito. E vai acumulando, né? Toma todo dia, aquilo vai. E ainda tem uma questão de um certo glamour, de dizer, olha, a minha avó toma cerveja e está muito bem até hoje. Então, a gente também precisa, como a própria ABAD recomenda, dizer que o normal é não beber. Normal não é todo mundo beber e usar essa substância. O normal é não beber e, como foi dito aqui, a gente precisa tomar muito cuidado com o risco. Não existe consumo isento de risco, existe um consumo de baixo risco. Perfeito. E ainda falando desse olhar para o idoso, a gente estava discutindo um pouco antes de começar o podcast, né? Sobre uma mudança da sociedade, e você já falou na palavra que parece que inventaram para definir isso, mas um certo etarismo que a gente olha agora para o idoso mudou de lugar. Antes ele parecia ser mais um sábio, uma pessoa que se consultava, que se perguntava, que quando tinha alguma dúvida se procurava, e passou a ser quase que um peso para a sociedade. É uma pessoa que a gente tem que pagar a aposentadoria dele, ele não produz tanto. O que você acha que tem acontecido? A gente estava falando mais cedo, né? E essa revisão histórica, eu comentei, está muito bem descrita no livro da Simone de Beauvoir, A Velhice. Em sociedades que eram nômades, né? Que não conseguiam se fixar, o idoso, ninguém chegava a envelhecer tanto, né? A vida era muito mais precária e todos que tinham alguma limitação ficavam para trás. Simples e pragmático assim. Nas sociedades sedentárias, agrícolas, sem tanto desenvolvimento tecnológico, o idoso se torna fundamental, porque ele é o responsável pela transmissão do conhecimento, através da palavra. E é aquele que mais acumulou conhecimento. Mas na sociedade de hoje, que tem como objetivo a produção e o consumo, o idoso ele já é economicamente menos ativo. Tende a ser, né? Ele é um consumidor menos ávido, menos voraz. E isso tem até mudado, né? Se a gente for ver propaganda para a terceira idade está bombando, né, de consumo. Mas mesmo assim ele não está no mercado como os outros. E hoje a gente tem, Henrique, você destacou mais cedo, o Google, né? A gente tem plataformas de consulta que são mais rápidas e às vezes mais assertivas, mais acuradas do que a opinião de qualquer pessoa, né? De qualquer especialista. Eu penso que o idoso está sendo visto como ultrapassado, porque ele não consegue acompanhar aquelas tecnologias e a quantidade de informação, né, que antes ele era o detentor da sabedoria, dali do conhecimento, e hoje em dia não mais. O que acontece, que eu acho que a gente tem que parar e reanalisar, é que o tempo de vida também é tempo de experiência. Então, o professor que antigamente, que era o catedrático lá, que era a autoridade por detentora de conhecimento, hoje em dia ele continua sendo o detentor da experiência, porque experiência é uma coisa intransferível. E que vai aprimorando com o tempo, né? Exatamente. E aí a gente tem que olhar novamente para esse idoso, né? Esse idoso tem tempo de vida, ele tem experiência, ele tem uma certa bagagem,
Isso era muito valorizado em algumas culturas, né? Mas na nossa cultura, infelizmente, a gente tem uma desvalorização do idoso. Mas a gente tem que rever um pouco essa posição do idoso na nossa sociedade. Acho que mais do que isso, valorizar o idoso. Você mencionou a questão da experiência, a gente também tem que avaliar a questão da convivência, inclusive familiar, com esses idosos. E você mencionou o Google, e hoje tem a inteligência artificial, que é uma ferramenta que a gente pode e deve usar, mas ela não tem a questão da humanidade, do relacionamento, da conexão humana tão importante para a nossa sociedade, importante para os idosos, de receber, mas também eles têm muito a oferecer para a gente como sociedade. Você acha que a gente precisa a gente se adequar a uma pessoa, por exemplo, com dificuldade com tecnologia? Ou realmente a gente teria que tentar, de uma outra forma, ensinar e inseri-la mais nesse contexto de tecnologia? Isso aí é uma discussão social muito ampla, né? Equidade é um dos princípios definidores do nosso sistema de saúde, que é tratar os diferentes de forma diferente. Então, eu acho que a saída ideal seria ampliar, né? Aquele idoso que tem uma metodologia tradicional para lidar com as coisas, com as contas, com as demandas, com o dia a dia, ele deveria ser contemplado, deveria ser respeitado. Isso apaziguaria muito do estresse dele, já que a gente falou de estresse. Ao mesmo tempo que aqueles que têm mais potencial, que têm mais flexibilidade para aprender, as plataformas deveriam também ser mais fáceis, mais Intuitivas. amigáveis. Acessíveis. Mesmo a gente sofre para conseguir usar um aplicativo, às vezes, para decifrar uma burocracia. É muito difícil. Isso é verdade. Mesmo a gente, você é outra geração, mas a minha geração é da Ângela, e nós não tínhamos nem computador na faculdade, era biblioteca. Surgiu o computador, lembro a Ângela fazendo mestrado no computador lá, 386, no DOS, e olha o salto, né, e é difícil acompanhar. O Henrique, quando ele formou, ele chegou no consultório, a primeira coisa que ele falou, olha, prontuário de papel não existe mais. A gente tem que informatizar o prontuário. E hoje está lá informatizado, né? A gente passou por essa transição aí, quanto foi difícil. Eu vou fazer meia culpa aqui, né? Não dava para entender a letra dele. Justo. Não é uma letra ruim, mas... A secretária entende. Entende. A Simone entende bem. E 20 anos, né, de arquivo é muita coisa. Muita coisa, exatamente. E esse foi uma das preocupações, foi porque a gente tem que guardar por mais 20 anos. Então, eu tenho 35 anos de formado. Guardar ainda todo esse material por mais 20 anos é um material enorme. Então, hoje está muito mais prático, acessível, rápido. Então, o Henrique tinha razão, não dá mais para a gente funcionar com prontuário de papel. Então, como você falou, o idoso também ele tem que ir, de alguma maneira, evoluindo nesse sentido da tecnologia. Eu mesmo tinha uma certa tecnofobia, mas a gente percebe a necessidade, né? E é bom contar com os mais jovens para ir ensinando, né? E outra questão familiar também, outra consulta. Por exemplo, eu vejo o meu avô. Eu fico impressionado, porque cognitivamente ele teve um declínio muito importante, a parte comportamental bem comprometida, mas ele ainda lê. Eu acho muito interessante. E no caso dele foi muito difícil da gente perceber a evolução da demência, porque ele sempre teve uma reserva cognitiva muito grande. Então ele sempre escondeu muito bem a demência, né? E aí, acrescentando a isso, no caso do seu avô e no caso da minha mãe. A minha mãe, ela
tinha dificuldades de frases muito elaboradas e complexas e longas. Mas na música, ela cantava muito bem, né? Então, a impressão que a gente tem é que tem áreas do cérebro preservadas, né, e áreas bastante comprometidas. É o que a gente estava comentando, né? Essa memória de procedimentos, procedural, ou seja, tudo aquilo que a gente aprende, se condiciona a fazer, a gente, que nem andar de bicicleta, né? Aprende a fazer sem ter que pensar, elas são perdidas em quadros mais avançados, né? Existem alguns tipos de demência, como a demência frontotemporal, que de forma mais célere, né, acaba prejudicando a cognição e a capacidade executiva. Mas conservar a capacidade de leitura e conservar a capacidade de cantar e de reconhecer melodias, por isso que musicoterapia para idoso é uma das coisas mais dignas e mais bonitas e mais, assim, incríveis que a gente pode fazer. Eu sempre falo para os familiares que estão frustrados porque o vô, a avó, o pai ou a mãe não lembra o nome dele. Eu convido a colocar uma música e desfrutar daquele momento juntos. Ali se apazigua qualquer angústia, qualquer sentimento, porque se volta para uma memória afetiva, né? Que não é um tipo de memória descrita tecnicamente, mas existe, né? Sem dúvida. Eu gostaria de também colocar a importância de algumas coisas que estão acabando na nossa sociedade, nessa troca de gerações, que é a mesa, que a gente está aqui na mesa, né, entre costas. Mas a mesa é o lugar que você encontra gerações, onde você passava conhecimento, onde havia troca. E hoje em dia, com fast food, com Celular na mesa. celular na mesa, Cada um no seu a gente está quarto, né? perdendo um pouco essa troca de gerações, onde sentava o vô, onde sentava a avó, onde sentava o pai, a mãe, e conversava, e trocava, e relembrava coisas que tinham acontecido. Então, a gente está numa sociedade que tudo é muito rápido, tudo é muito tecnológico, e que a gente está perdendo um pouco essa troca. Para o idoso, isso é uma perda enorme, né? E para as Isso. novas gerações também. Também. Então, acho que Verdade. muito legal isso que você falou, da gente reforçar a importância de sentarmos à mesa, de ouvirmos e contarmos histórias e as nossas histórias, porque são as histórias que geram conexão. Exato. Então, a gente precisa resgatar isso mesmo. Muito boa a sua colocação e lembrança. Imagina para um netinho ouvir as histórias da infância do vô. Isso é muito importante. E até, falando das crianças, perderam a capacidade de ouvir história. Porque agora é só o celular, é só a tela, que é muito colorida. Muito O estímulo. estímulo é muito rápido. Hoje eu estava vendo a evolução de desenhos. Os desenhos hoje têm muito mais estímulo e eles são muito mais rápidos, eles acabam rápido do que antigamente. Então tira essa tela da criança, coloca ela do lado do avô para resgatar essa capacidade de ouvir uma história, né? De sentar e esperar até o final da história. Muito boa. Até para diminuir aquilo que você falou, né? Dessa visão da nova geração, que o idoso é ultrapassado. Quando você coloca essas duas gerações juntas e existe troca, você estimula o respeito, né, para o idoso, que é uma coisa que está se perdendo, né? Uma coisa que a gente ensinava muito para as crianças levanta, dá lugar para o vô, né? É uma coisa que é esse educar, você educar a criança a ouvir o idoso, educar a criança a dar lugar para o idoso, a respeitar o idoso. Isso faz muita diferença na nossa sociedade. Então, os pais têm que parar e aprender a educar novamente as crianças, educar num mundo diferente. Então, a educação tem que ser diferente, você tem que chamar atenção para coisas que antigamente eram naturais e hoje em dia não estão sendo mais naturais. Essa conversa que a gente está tendo me fez lembrar de uma coisa muito forte, assim, sobre escutar as histórias dos nossos avós. Eu acho que todo neto, toda neta ficava tentando imaginar como era o avô, como era a avó quando criança, quando adolescente, quando adulto. Então, ouvir essas histórias estimula a capacidade de abstração, de olhar para aquele que hoje é idoso, que tem uma fisionomia diferente,
ficar pensando, mas será que ele parecia comigo? Né? Como é que ele se parecia naquela época? Então, isso tem um lado de lúdico, de construção, que de fato a tela já te entrega tudo ali. Isso é muito injusto, né? Isso é muito empobrecedor, né? E falando sobre o respeito com os idosos, aí é uma digressão, tá? Me perdoem. Imagina. Mas eu estava na formatura da... Estava na formatura do Programa de Residência Médica de Medicina de Família e Comunidade de Campinas. E um dos preceptores pegou um livro na formatura e começou a ler um conto. Assim, todo mundo ficou... Nossa, era só um discurso breve, ele começou a ler. E era a história de um avô, de um pai e de um neto. O neto pequeno, só que o avô era rechaçado pela família. E tinha que comer numa estrutura muito frágil, ali, muito incipiente, e com uma colher de pau. E não podia sentar na mesa. Era uma história caricata. Um dia, o pai viu o filho dele, o neto, né, construindo uma colherzinha de pau. Ele perguntou: o que você vai fazer com isso? Ele falou: vou te dar quando você for igual ao vovô. Aí você vai comer que nem ele. Naquele dia ele viu que ele precisava valorizar o pai dele. A nossa sociedade realmente precisa passar a valorizar e recordar da dignidade que eles merecem, né? E aí esse exemplo que vocês deram das histórias que conectam, né? Como é importante a gente estar ao lado dos nossos idosos e ouvir e contar as nossas histórias e, principalmente, expressar a afetividade. Porque nós sabemos que eles não estarão aí por muito tempo. E como é importante a gente falar da importância deles na nossa vida e expressar, inclusive, afetividade. Não perder a oportunidade de dizer eu te amo. Desligar um pouquinho o celular, né? Sim. E ouvir um pouco mais. Acho interessante que esse passar de experiência de gerações para gerações, eu tive a oportunidade de viver bem, principalmente com o meu avô Isaac, que morava no Rio, e o Dionísio também. Porque meu pai não sabe pregar um prego na parede. Isso é verdade. Trocar lâmpada, pregar prego, trabalhos manuais e... Não. Aí eu passava muito as férias, né, com meus avós. E em algum momento eu voltei fazendo as coisas de casa. Porque meu avô me ensinou, ele falou: quem que ensinou você a fazer isso? Eu falei: meu avô. E aí o avô materno. O meu pai também Tinha dificuldade. ele não era muito habilidoso nessas atividades, não. Meu pai era um filósofo, ele gostava de estudar, advogado, serviço social, ele lia muito, mas ele também não era muito do ramo de bater martelo, prego na parede, não era com ele, não. Meu pai era um engenheiro que teve 3 meninas e pegava as meninas e colocava para consertar tomada. Abria a tomada, consertava a tomada, a gente tinha que montar a tomada. Então, você vê que é importante o pai passar para o filho, né, aprender, o avô passar para o neto, e esse encontro de gerações, né, é muito importante e que a gente tem perdido um pouco isso com essa nossa sociedade muito agitada, muito cheia de mídias sociais, muito computadorizada, muito cheia de celular. Esses pequenos encontros, esses pequenos momentos têm que ser valorizados, preservados e passados, né, juntos. Verdade. Agora, pensando um pouco menos numa parte mais filosófica, pensando mais numa patologia mesmo da psicogeriatria, o que as famílias poderiam fazer para ajudar esse idoso que começou a apresentar alguns traços de demência? Adianta dar a palavra cruzada pro vô fazer? É bastante complexo, né? Mas passa por muitas ações que podem ser exitosas. Primeiro, discutir isso. No direito existe o conceito de diretiva antecipada de vida. Então, programar aquilo que aquele idoso vai querer do começo daquela conversa até o fim da vida, né? Em situações de urgência e emergência, como abordar. Em situações de limitação, como abordar. Em qual casa, com quais adaptações é melhor morar. Porque uma coisa é um idoso se mudar num quadro
de declínio cognitivo leve. Ele tem que mudar da casa dele para a casa da filha, por exemplo. Outra coisa é quando a demência está instalada. Aí ele não vai reconhecer os ambientes, vai ficar agitado, vai ficar agressivo e vai ter que ser medicado. Só aí já tem um benefício de evitar a medicação. Então, conversar sobre isso, deixar as coisas às claras. A estimulação cognitiva é fundamental e tem técnica, tem pós-graduação que capacita as pessoas a fazerem, profissionais da área da saúde de modo geral, terapias de estimulação cognitiva bem feita. Infelizmente, jogos online ou mesmo palavra cruzada não dão conta disso. Até porque o importante da estimulação cognitiva é validação de sentimento. Então, nos treinamentos cognitivos, existe uma validação daquilo que o idoso sente e como ele se percebe. E outra coisa muito importante é estimular não só cognitiva a mente, né, mas a própria percepção. Então, colocar esse idoso para se mexer, para fazer atividades lúdicas. Outra coisa que eu destacaria também, que é muito importante, é rotina e dieta. Duas coisas, então. Então, ter uma dieta que garanta que ele não vai ter um enfraquecimento muscular e uma rotina que não deixe ele desorientado. Tem muito idoso com declínio cognitivo que não sabe que dia que é hoje. Então, vamos dar pista para ele. Tem um calendário, à noite diminuir a luz, de manhã tomar café em um ambiente claro, iluminado, para começar o dia. Interessante, Gustavo. E no caso da minha mãe, quando o declínio cognitivo já estava mais evidente, o déficit de memória mais evidente, o que acontecia eventualmente? A família tentava estimular no sentido de quem é esse aqui? E ela ficava numa situação que você percebia que ela tinha afeto, mas ela não sabia nomear quem era aquela pessoa, não dava nome e nem quem era. Então, esse tipo de postura da família de testar, isso ajuda ou atrapalha? Só promove a ansiedade. Acontece muito, não sei se aconteceu na família de vocês, mas o idoso ou a idosa confundiu o filho ou a filha com o esposo ou com a esposa. Por exemplo, o avô confunde a filha com a esposa, porque naturalmente se parece. Claro, né, com todos os cuidados e com toda a ética envolvida, mas não precisa contrariar. É uma presença afetiva, uma presença importante. Muitas vezes os netos são confundidos com os seus tios, então com os filhos, né, do idoso. Tá tudo certo, faz parte do jogo. Porque tem uma troca ali e uma tranquilidade afetiva de estar do lado que diz mais do que qualquer palavra. Eu sempre digo isso. A nossa vida depende da linguagem. A gente troca, a gente está aqui através de linguagem, mas ela é muito presunçosa às vezes. Tem algo anterior à linguagem que é um afeto que é muito mais importante. E é exatamente essa minha experiência de vida. Quando eu chego para visitar minha mãe, ela não sabe o meu nome, ela não sabe que eu sou filho, mas ela demonstra afetividade, e uma afetividade tão tocante que os olhos dela enchem de lágrima e o meu também. Às vezes na consulta, né, o familiar está se queixando de não ser mais reconhecido. Às vezes o idoso está de mão dada, né? Eu falo, ele está de mão dada comigo ou com você? A pessoa se toca que ali tem um vínculo. Exatamente. É muito bonito. Exatamente. É muito legal. Perfeito. Acho que não dá para esgotar o assunto em um podcast só, mas acho que a gente já conversou bastante, já filosofou bastante. Eu queria só então pedir que o Dr. Carlos Henrique fizesse suas considerações finais. Olha, muito agradável essa conversa, sempre aprendo muito, né, com os nossos convidados e a nossa família. Esse podcast, ele para mim tem sido primeiro um motivo de orgulho, de ver onde os meus filhos chegaram e vão muito mais longe. E também de perceber que estão grandes amigos e amigos com conhecimento que vêm compartilhar com a gente esse nosso entre costas aqui. E o objetivo é levar informação e educação em saúde. Então, é sempre um motivo para mim de alegria estar aqui, de conviver com a família, sentar à mesa como
minha esposa Ângela falou hoje nós tivemos aqui um episódio especial na mesa do Entre Costas. E como que as pessoas conseguem te encontrar? Então, eu estou nas mídias sociais, Instagram, Facebook e YouTube, Dr. Carlos Henrique Costa. E atendo na Clínica Amorata, aqui em Jundiaí, e na Clínica Semos, em Campo Limpo Paulista. E através da telemedicina, também atendo aí Todo o Brasil. todo o Brasil e o mundo. A doutora Ângela, ela é a única dessa mesa que viralizou forte, mas ela não tem redes sociais abertas. Doutora Ângela, suas considerações finais e como que as pessoas, se quiserem marcar uma consulta, podem te encontrar. Então, eu queria falar que a gente precisa prestar atenção no idoso, né? Eu também sou apaixonada pela terceira idade, pelo idoso, e eu acho que a gente tem que parar um pouco e prestar atenção no que ele está sentindo, no que ele está fazendo e as necessidades desse idoso. E relacionamento. A gente tem deixado um pouco o idoso de lado, desvalorizado, mas esse idoso tem muito a oferecer. Eu atendo na Clínica Semos, em Campo Limpo, Paulista. Aí, quem quiser agendar uma consulta, só entre em contato com a Clínica Semos. E eu queria convidar agora, então, o doutor Gustavo Villarreal para explicar para a gente como as pessoas podem te encontrar e também fazer suas considerações finais. Bom, as pessoas podem me encontrar ou na faculdade, que eu faço boa parte da minha semana lá em Limeira, ou através do meu Instagram, dr.gustavo.vila.real. Atualmente eu tenho consultório, atendo idosos, evidentemente, mas também estou disponível para atender outras demandas de saúde mental nesse mundo que está atravessando a gente. Eu queria destacar o quão prazeroso foi estar aqui com vocês. Henrique, você sabe lá, é um serviço gigantesco, um serviço muito potente, com muitos alunos e muitos colegas ali discutindo. E eu fico muito feliz que eu posso rever pessoas que foram importantes para a minha formação e posso fazer conexões como a gente fez. Obrigado pelo convite e tamo junto. Imagina. O Gustavo foi muito interessante você ver uma pessoa jovem. Quantos anos você tem? Parece mais, mas 29 anos. Olha, mas Você tá fazendo doutorado. Tô. Já tem a residência em psiquiatria com 29. E é uma pessoa que é mais nova do que eu e demonstra muito mais, mas muito mais conhecimento. é metade da minha idade. É metade disso. E então isso me impressionou muito. E aí quando ele começou a postar mais coisas nas redes sociais, aí eu já Legal. conectei. Né? Eu falei, Que bom. Gostaria muito de ter uma participação ao lado dele na nossa mesa. Eu sou o Dr. Henrique Trajano de Moraes Costa, atendo na Clínica Semos, atendo na Amorata em Jundiaí, e as pessoas podem, todo o Brasil, marcarem um atendimento comigo também, mas os contatos são pela Clínica Semos, do Dr. Carlos Henrique também. Hoje, então, o psicogeriatra Gustavo Villarreal esteve entre costas. Foi muito bom, show.